E olha, em boa parte do país, as temperaturas já estão mais baixas e com isso vem a preocupação com as doenças respiratórias, que exigem mais do nosso sistema imunológico. E a gente vai conversar com a terapeuta e nutricionista Lisiane Sugai. Lisiane, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. Quais são as práticas essenciais para esse período mais frio, para a gente conseguir manter o nosso corpo em equilíbrio, em harmonia? Tudo bem? Boa tarde, ótima tarde para vocês. O que é importante a gente falar, né, é que o sistema imunológico ele depende de um conjunto de fatores. Fator físico, emocional, nutricional, e isso a gente conquista ao longo do tempo. Né? Não é do dia para a noite que a gente vai estar imune, então é importante a gente dar atenção para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico, olhando para a gente como um todo. A parte da medicina chinesa, ela fala que quando o correto está pleno, a gente não tem abertura para o perverso. Né? Isso significa o quê? Que quando o nosso corpo e a nossa mente estão alinhados, isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Né? Então, agente infeccioso não entra. E aí a gente tem várias questões, né, para a gente trabalhar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentação, né, que vocês querem saber o que a gente pode fazer para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. O que é importante, olha, é muito importante a gente olhar para o nosso processo de digestão. O estômago ele está diretamente relacionado com esse processo. Ele atua em torno de 36 graus aproximadamente. Imagina como se fosse um grande caldeirão. Ele está fervendo. Se você joga um balde de água gelada, acaba a fervura, não é isso? Então vai ser preciso você esquentar toda essa água novamente para você cozinhar esse alimento que está lá dentro. Por isso, o que eu falo, né? O processo de digestão acaba sendo prejudicado. A gente acaba sobrecarregando esse nosso sistema digestório, fragilizando inclusive o nosso sistema respiratório. Por isso a importância da gente não comer alimentos crus e alimentos gelados sempre durante o dia. O que é importante é a gente sempre dar uma refogada nesses alimentos, ou passar para aquela frigideira wok, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Frigideira wok, isso, é aquela uma que você usa e você só passa os alimentos, só para você tirar o frio. Tira e você não perde a propriedade nutricional dos seus alimentos e o corpo da gente agradece. Uma segunda dica, né, em relação à alimentação que a gente pode utilizar no nosso dia a dia são as algas marinhas e pasta de miso. Muita gente não conhece, são super fácil para utilizar e o que eles trazem de benefício para o nosso corpo é incrível. Então, por exemplo, as algas marinhas, elas são remineralizantes, então elas são riquíssimas em micronutrientes, fibras, proteínas, vitaminas, elas podem ser usadas todos os dias e isso vai ajudar a gente a recuperar a nossa imunidade. Então, a alga kombu, por exemplo, kombu, né, K-O-M-B-U, ela umedece essa secura, né? Agora, nesse momento, com a chegada desse inverno, a gente fica com o ar muito seco, toda essa questão, então a gente pode usar essa alga kombu todos os dias. É muito simples, você corta um pedacinho, deixa de molho lá por 3 horas e você utiliza essa água como se fosse num caldo. Você pode acrescentar também essa pasta de miso, ela é altamente desintoxicante do organismo, ela é rica em nutriente, cálcio, vitamina do complexo B, vitamina E, limpa o pulmão também, e ele pode ser um tempero, por exemplo, quer temperar um frango, usa pasta de miso, porque ela já é salgadinha, né? É bem gostoso. Então, uma sopinha antes das refeições é muito bom você tomar, por exemplo, algo gelado junto com a sua refeição. Né? Lembrar sempre que o nosso estômago é como se fosse um grande caldeirão. Acrescentar cogumelos shiitake, ele dá um aporte para o nosso sangue, um aporte de energia para o nosso corpo de maneira geral. Né? E salsinha, né? Salsinha vai dar sabor, vai dar vitamina C. Vamos falar de mais alimentos aqui então, já que a gente quer saber de alimentos para a gente poder se nutrir. Banchá é como se fosse o chá verde, gente, isso aqui é o chá verde torrado. Ele é mais suave, ele não tem a cafeína e ele limpa muito o organismo, ele é desintoxicante também. Kefir, para quem conhece o kefir, ele fortalece o nosso sistema imune porque ele dá nutrientes e probióticos, né, para os nossos intestinos, né? A gente costuma dizer que nosso intestino é nosso segundo cérebro, então é importante a gente cuidar. Então, assim, cuidar sempre da nossa alimentação, mas pensando de uma maneira geral no nosso dia a dia. Alimentos fáceis que a gente encontra no dia a dia, temperos apimentados nesse momento é muito importante, que ele vai fortalecer essa parte respiratória. Ele aquece, né, o nosso corpo por conta da energia, né, dele, por ser apimentado. E os naturais, gente, sempre olhar para o natural, né, cúrcuma, temperos, né, açafrão,
cravo, salsa, coentro, salsinha, cebola, alho, pimenta, noz moscada. Ô, Lisiane, mas falando desses temperos, a gente também tem a tendência de, quando está no inverno, comer um pouquinho mais do que quando está no verão. E agora o pessoal estando em casa, aumenta ainda mais essa questão, né? Às vezes a ansiedade, o nervosismo, a gente acaba comendo muito mais do que o natural nesse período. Quais são as recomendações para esse período aí de confinamento em casa e ainda mais no inverno? Exatamente, então, por isso que eu digo, né, é muito importante a gente trabalhar essa parte emocional junto com isso. Por exemplo, quando a gente consome algum alimento por alguma questão emocional, e a gente quer abafar uma emoção, ou uma dor, ou uma ansiedade, ou um estresse agora por conta de tudo isso que está acontecendo, a nossa mente, ela acaba fazendo com que o nosso corpo libere aquele hormônio chamado cortisol. E isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique fragilizado. A lei do ganho de gordura, gente, tá todo mundo falando que agora tem muita gente ganhando peso, né, por conta disso. Então, simplesmente por eu estar ansiosa ou estressada, isso pode fazer essa liberação hormonal. E isso faz com que eu ganhe peso. Olha só que interessante, né, só por eu pensar ou só por eu estar estressada e ansiosa. O que eu posso fazer nesse momento por conta dessa situação? Respirar. Respiração, ela vai entrar diretamente nessa questão emocional. Quando você respira, então a gente faz uma respiração que a gente fala diafragmática, né? Que é como se fosse encher a barriga e abaixar a barriga, como se fosse isso, como se fosse igual o bebê respira assim, né? Inspira, enche a barriga e expira, solta o ar. Nesse momento, a gente equilibra o nosso sistema. Então, se eu estou ansiosa, se eu tenho alguma questão que está me abalando, me afetando emocionalmente, o que eu posso fazer é entrar com essa respiração antes de me alimentar. Porque esses alimentos que eu falei para vocês agora há pouco, por exemplo, né? O que eles fazem? Eles nutrem o seu corpo. E quando a gente está nutrido verdadeiramente com nutrientes que o nosso corpo precisa, a gente não tem fome nutricional. E aí a gente vai precisar olhar o que está acontecendo comigo, por que eu tenho essa fome emocional? O que passa, né, na minha vida? Porque a gente não pode comer por fome emocional. Quando a gente come por fome emocional, a gente, além de ganhar peso, a gente atrapalha todo o nosso metabolismo, né? A gente vai comer geralmente aquelas questões como açúcar, por exemplo, que é um alimento tóxico, né? A gente acaba intoxicando o nosso corpo com esses alimentos, porque a gente quer preencher muitas vezes um buraco e um vazio que está lá. Então, quando a gente entende que nós somos uma composição de mente e corpo, e isso precisa estar em equilíbrio, o nosso sistema imune responde também dessa forma, em equilíbrio, né? Lisiane, então, quando a gente fala dicas... Inclusive, né, pegando esse gancho desse equilíbrio do nosso corpo, a gente fala dessa imunidade, a questão do sistema respiratório, mas também é preciso cuidar da nossa saúde neurológica e muscular. Como que a gente também consegue cuidar da saúde muscular do nosso corpo, mantendo esse equilíbrio com todas essas dicas que você está passando para a gente? Isso, então. Aí o que acontece? O sistema muscular, ele faz parte do nosso físico, né? Então, é exatamente isso. Sempre é a mesma questão. O nosso físico, ele está diretamente relacionado com a nossa mente. Então, eu posso ter um atleta ele está lá preparado, ele tem o potencial para executar aquele movimento, por exemplo, né? Vamos falar de músculo, né? Executar aquele movimento. Só que, se um dia ele for praticar um campeonato, participar de um campeonato, e emocionalmente ele não estiver bem, ele não estiver equilibrado, ou acreditar que ele não dará conta daquilo, não vai conseguir ganhar isso, ele não vai fazer o que ele precisava fazer. Entende? Então, assim, os nossos músculos, o nosso metabolismo, o nosso corpo como um todo, ele sempre vai responder de acordo com a nossa mente. Sempre. Então, o trabalho que eu faço muito, né, eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho sempre a mente. A primeira coisa que a gente faz é trabalhar a mente, equilibrar essa mente com o nosso corpo para que a gente tenha o resultado que a gente espera, para que a gente alcance o sucesso tanto no emagrecimento como um ganho de performance, entende? Porque senão a gente fica prostrado, largado, né, sem Com ter certeza. resultado. A nossa mente, ela determina tudo, né? Lisiane, a gente quer agradecer a sua gentileza de poder compartilhar um pouco dessa experiência, dessas informações conosco e com quem assiste a Central da Esperança. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.